o irmão João Verdun inicia, o senhor finaliza. O Aníbal Pai, Tá a certo, oração final. tá certo. Obrigado. Oramos. Eterno Pai, Santo e poderoso Deus, muito obrigado, Pai. Até aqui o Senhor nos cuidou nesse dia de hoje, onde todos nós fomos e viemos e concluímos graças à Tua vontade, Pai. Muito obrigado por nós estarmos sempre colocando em Tuas mãos aquilo que nós precisamos, necessário, e até aqui nós temos essa alegria, Pai, de estarmos juntos, felizes, aprendendo cada vez mais, te conhecendo melhor, para que a gente possa, Pai, te glorificar em todos os momentos em nossas vidas. Por isso, nós te pedimos que o Senhor abra nossa mente, nossos corações, para ouvirmos nosso irmão Anderson, para que o Senhor use ele, para que juntos possamos aprender dentro da coerência daquilo que o Senhor nos ensina. Te pedimos por todos que estão presentes e aqueles que não estão. Em nome de Jesus te oramos. Amém, Senhor. Muito obrigado, irmãos. Boa noite a todos. Agradecer a presença de todos, né? O Enio, boa noite, irmão Paulo. Ele não vai poder estar na aula com a gente, né? Está iniciando o Congresso do Nordeste. Inicia hoje, vai até domingo, até a hora do almoço. E aí eu vou estar aqui mais uma vez, aproveitando essa oportunidade para trazer esse ensino contextualizado do livro de Lucas, tá bom? Nós estamos iniciando hoje o capítulo, Lucas capítulo 20, né? Lucas capítulo 20. Vamos já começar aqui a leitura do capítulo 20, mas dentro do contexto a gente tem visto que Jesus, ele entrou, né, finalzinho do capítulo 19, ele adentra, né, aquela entrada triunfal, ela não é tão detalhada como nos outros evangelhos, no evangelho de Lucas, ele não tem todo esse detalhamento, mas a gente pode ver que mesmo, né, sem esses detalhes todos, Lucas ele cita o quê? A entrada de Jesus, e quando Jesus ele pede para que seus discípulos, né, vá e busquem numa aldeia próxima o quê? Um jumentinho, para justamente cumprir o quê? Aquela profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, né? Onde aquele que vem, o rei, ele vem montado, né? Não no cavalo, mas num animal simples, mostrando a sua humildade, né? Então, lá em Zacarias, ele deixa isso muito claro, que o Senhor, né, ele cumpre, ele obedece. Jesus, como restaurador do reino a Israel, ele é aquele também que obedece, que pratica, que exercita a vontade de quem? Do Pai. Aqueles que, por Jesus, através da restauração de Jesus, se tornam propagadores ou proclamadores do reino restaurado, precisam fazer o quê? A mesma coisa. Ao obedecer, né? a ponderar na palavra do Senhor, nós estamos nos sujeitando, ou seja, estamos nos colocando como pessoas, como discípulos submissos ao quê? A palavra do Senhor. E aí um ponto que a gente observou no finalzinho do capítulo 19 é que a liderança ou as lideranças judaicas, ao invés de se submeterem, se sujeitarem ao ensino trazido por Jesus, o ensino restaurador, o que eles estão tentando fazer? Eles estão se colocando acima, não dando ouvidos, criticando, né, assim, a ação dos discípulos em relação a Jesus, como a gente observa lá no capítulo 19, versículo 45, quando ele diz assim, depois entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo, a minha casa será casa de oração, mas vós transformastes em covil de salteadores. Por quê? Dentro do templo, não era proibido eles venderem os animais, assim, trabalhando no sentido geral. Só que eles estavam comercializando dentro de onde? Dentro do templo. Dentro do templo. E aí que está o ponto, porque ao venderem dentro do templo, aqueles que gerenciavam, o sinédrio que gerenciava isso, obtinha recurso financeiro, ou seja, eles eram coniventes, né? Eles eram parceiros no sentido de receber da parte desses homens, sejam os cambistas, sejam os vendedores, o quê? Parte desse recurso, para sustentar, entre aspas, né, o templo. E, em razão disso, eles permitiam que a casa de Deus, como o próprio Jesus diz, é casa de oração,
mas ao invés de ser casa de oração, ou seja, algo que devote, resulte em honra, glória e louvor ao Senhor, eles estavam fazendo de comércio, né? Assim, subjugando, obtendo recurso, fazendo uso de má fé. Tradicionalmente, há registro de que eles vendiam animais não tão adequados para o cumprimento da lei, e além dos animais não serem tão adequados, o custo que eles cobravam das pessoas, né? Quando eles iam fazer o câmbio de moeda, eles cobravam a mais. Então, havia uma cobrança, né? Um uso demasiado de má fé. E o templo, ou seja, a liderança judaica, como eu posso dizer assim, obtinha vantagem sobre essas questões. Então, Jesus está dizendo que aquilo não era adequado. Versículo 47, ainda lá no finalzinho do 19, diz: diariamente Jesus ensinava no templo. Mas olha só o que os principais sacerdotes, a liderança judaica, diante do ensino restaurador de Jesus, qual era o propósito deles? Final do 47. Mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Eles estavam se sujeitando à palavra restauradora de Jesus? De modo nenhum. E aí que vem um ponto importante. Eles estavam desperdiçando uma grande oportunidade. E é o que a gente vai ver hoje. Jesus dando continuidade a esse diálogo, a essa abordagem, na forma como esses homens estão se postando, né, diante da vontade, diante do ensino restaurador de Jesus, de maneira sem se submeter, sem se sujeitar, de maneira austera, orgulhosa, né? De maneira, assim, tendo ímpeto, né? Mas não visando a palavra, não visando a prática da palavra, mas tentando subjugar, humilhar, se desfazer de quem? De Jesus. Capítulo 20, Lucas capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 8, um voluntário ou uma voluntária para ler para a gente, por favor? Lucas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 8, por favor. Boa noite a todos, deixa eu ler. Obrigado, Renato. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciões, e o arguíram nesses termos: dize-nos com que autoridade faz essas coisas, ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes, também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Então eles arrazoaram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditas nele? Mas se dissermos dos homens, o povo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim, responderam que não sabiam. Então Jesus replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Obrigado, Renato. E aí a gente vai perceber que a insubmissão, a rebeldia, a desobediência, né? O propósito inadequado em relação à palavra, em relação ao poder restaurador de Jesus, ele vai resultar numa situação muito delicada, como a gente vai ver no decorrer do capítulo 20. Como o Renato leu para a gente, versículo 1, Jesus ele continua ensinando aonde? Eu trouxe até uma imagem aqui para mostrar para os irmãos, só para a gente poder entender aqui. Então, Jesus, assim como no finalzinho lá do capítulo 19, olha só, ele está ensinando aqui, ó, no templo. Ele entra na cidade, versículo 45, ele entra no templo, ele está ensinando no templo diariamente, versículo 47 diz que ele ensinava no templo, versículo 1 do capítulo 20, aconteceu naqueles dias, estando Jesus a ensinar, né, o povo aonde? No templo. Enquanto os homens, né, as autoridades, os religiosos, estavam fazendo mau uso do templo, o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dando glórias, ensinando, fazendo aquilo que mais agrada a Deus, conduzindo, levando uma palavra restauradora a quem?
ao povo. E aí, nesse momento, versículo 1, ele diz a ensinar o povo no templo e a evangelizar, ou seja, ele estava trazendo as boas notícias, ou seja, o ensino restaurador. Só que acontece, versículo 1, que vem os principais sacerdotes, aqui não vem uma parte, vem bastante gente. Os principais sacerdotes, os escribas, que são os doutores da lei, e os anciãos, né? Os anciãos. E aí a gente vê que ao chegar até Jesus, era desejo desses homens aprender mais a respeito da vontade de Deus, era desejo desses homens chegar e indagar Jesus. Jesus, como é que eu posso me submeter a esse poder restaurador trazido através do teu ensino, trazido por meio da tua autoridade? Não. Eles vão arguir Jesus, eles vão indagar Jesus de maneira áspera, mas não com a finalidade de ter sobre as suas vidas esse poder restaurador. E olha o que eles dizem, versículo 2. Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou, quem te deu essa autoridade? Quem te deu essa autoridade? Com que autoridade? O que eles estão indagando? E lembra quem que está perguntando? Os principais sacerdotes, os doutores da lei, ou em outras palavras, os escribas e os anciãos. Então, eram aqueles que tinham mais proximidade com a lei, com a palavra, né? Dentro do contexto de Jesus, com a palavra de Deus. Só que eles, ao invés de serem os primeiros a sentarem, a se debruçarem no ensino, na palavra de Jesus, eles são aqueles que são os primeiros ao quê? A se rebelar. E eles não reconhecem em Jesus o quê? A autoridade. Não reconhecem de Jesus a autoridade. Um ponto importante para a gente responder dentro do contexto aqui de Lucas, para que o ensino restaurador de Jesus, ele possa ter efetivo, né? Possa ter efetividade sobre as nossas vidas, ou a vida de qualquer pessoa que queira ser restaurada pelo ensino de Jesus. O que ela precisa reconhecer em relação a Jesus? Pegando essa pergunta que esses homens fazem aqui. O que alguém precisa reconhecer em relação a Jesus para que ela possa ser restaurada pelo ensino, restaurada por Jesus? Que todo poder... Autoridade. A autoridade de? Jesus. De Jesus. Precisamos, e as pessoas precisam reconhecer a autoridade de quem? A autoridade de Jesus. Se a gente traz para o nosso contexto hoje, muitas pessoas dão mais valor ao ensino de um pastor, um bispo, um apóstolo, um profeta, que traz uma revelação, uma visão no contexto evangélico em geral, do que o próprio ensino trazido por Jesus na palavra, não é verdade? Como é que alguém pode alcançar, de fato, a restauração trazida por Jesus, que é plena, se ele não dá ouvidos, ele não se submete à autoridade de Jesus? E para nós, como é que a gente vai nos desenvolvermos espiritualmente? Como seremos propagadores da restauração do reino, se eu e você não nos submetemos à autoridade de Jesus? Se a gente não estuda, se não valorizamos a comunhão, o ensino, como é que a gente pode, né, realmente ser verdadeiros propagadores, se não nos submetermos ao ensino, né, à comunhão, à prática da palavra deixada por Jesus? E isso também é considerar o quê? A autoridade. Esses homens estão indagando a autoridade e quem deu a Jesus o quê? A autoridade. Alguém, né, um tempo atrás, né, muito tempo atrás, colocou essa e outras perguntas feitas a Jesus como sendo uma pergunta perfeita. Bem, então vamos ver o que Jesus vai dizer sobre a autoridade, com que autoridade ele faz e quem deu a autoridade. Só que eles não estão lidando com uma pessoa comum. Eles estão lidando com quem? Com o Filho de Deus, com Deus Todo-Poderoso, com Jesus. E olha o que Jesus diz para eles, versículo 3.
também eu vos farei uma pergunta. E aí vem justamente a clareza, a sabedoria de Jesus. Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, 4, o batismo de João era do céu ou era dos homens? E aí, bem, aí o próprio Deus, né, por meio do Espírito Santo, a gente vê aqui, trazendo o nosso conhecimento através de Lucas, ele vai nos mostrar a cabeça desses homens, a forma como eles vão arquitetar, e um ponto importante, eles reconhecem a opção A, a opção B, e aí eles optam pela opção C, NDA, nenhuma das alternativas. Por quê? Porque vai mostrar que o propósito deles, de fato, não era se aproximar de Deus. O objetivo deles não era reconhecer que eles estavam errados e que havia necessidade da parte deles. Não é da parte deles o propósito de reconhecer quem é Jesus e quem, né, concedeu a Jesus todo o poder, como ele diz lá, depois de morto, né, sepultado, ressuscitado, lá em Mateus 28, 18, quando ele diz que ele tem toda a autoridade. E quem é que deu isso? Deus. Só que eles não reconhecem. E aí a gente vê a resposta deles, versículo 5. Então eles arrazoavam. Então, provavelmente, eu imagino assim, Jesus lançou a pergunta, junta aqui, junta aqui, junta aqui. E aí fez aquele círculo aqui, e aí eles começaram a maquinar. Então, arrazoavam. Se dissermos do céu, ele dirá, por que vocês não acreditaram nele? Olha aí o problema. Bem, se João era um profeta vindo da parte de Deus, por que vocês não obedeceram? Por que vocês não deram crédito? Lembra, dentro desse mesmo contexto de Lucas, lá atrás, quando a gente viu que eles embelezavam o túmulo dos profetas, lembra? Quando eles estavam na casa do fariseu, Jesus disse, olha, vocês só embelezam o túmulo dos profetas. É só uma beleza física, mas o coração deles não guardava o ensino. Porque se, de fato, o coração deles guardasse o ensino dos profetas, eles seriam os primeiros a se submeter à autoridade de quem? A autoridade de Jesus. E é justamente isso que eles não querem fazer. Eles não reconheciam a autoridade profética de Deus por meio de João. Porque, como eles dizem, então, se a gente disser do céu, por que, então, não acreditaste nele? Por que não deram crédito? Por que vocês não ouviram? Né? Lembra lá o que João diz para ele, lá em Mateus capítulo 3, que ele diz assim, raça de víboras. Por que eles eram raça de víboras? Porque justamente eles eram astutos, venenosos, né? Eles não tinham a ânsia de buscar, de fato, se submeter à vontade de Deus, mas eles rejeitavam João. Por quê? Provavelmente de maneira física, por causa da sua aparência. Vestido com pele de animais, a dieta dele não era nada adequada, né? Não se equiparava a todo o status, a vestimenta que eles tinham. No entanto, eles ignoravam João, deixavam João de lado. Então, como é que eles vão reconhecer agora que era de Deus? Dos céus, aliás. E eles não podem fazer isso, mas eles têm compreensão, porque eles estão maquinando aqui. O versículo 6, a outra resposta é, mas, se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto que João é quem? Um profeta. Ou seja, o João, ele era um arauto, né? Alguém que falava da parte de quem? Da parte de Deus. E isso, né, era de extrema clareza em relação ao povo. O povo tinha certeza disso. Mas a sua liderança, aqueles que estavam à frente do judaísmo, não reconheciam isso. Então, para eles seria uma grande vergonha, porque o povo, com toda a sua simplicidade, né, com toda a sua falta de conhecimento das leis,
falta de profundidade no conhecimento. Ele reconhecia que João vinha da parte de Deus e não dos homens, e eles, como doutores da lei, infelizmente não reconheciam isso. O que a gente pode ver, se havia percepção do povo, é porque justamente o ensino trazido por João, ele era claro, baseado na vontade de quem? Na vontade de Deus. Versículo 7, então, eles, por conveniência, respondem, que não sabiam. Era o mais conveniente. Então, não é A nem B, a gente vai na opção C. Nenhuma das anteriores, né? Não sabemos, não quiseram dar o braço a torcer. Ok, eles responderam. E o que Jesus fez? Então Jesus lhe replicou, pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Eles perderam uma grande oportunidade aqui. Só que aí um detalhe que a gente pode perceber, Jesus ele é muito direto. A gente já ouviu situações, né? Talvez você já tenha ouvido situações que Jesus ele não adulava as pessoas para obedecê-lo. Não, ele lançava a semente. E aí cabia a quem? Decidir entre ir ou não seguir Jesus. Cabia às pessoas. E aí que está o ponto. Jesus ele se preocupa com esses homens, mas Jesus, no entanto, não vai adulá-los no sentido de reconhecer quem de fato ele é. Tanto é que, se eles reconhecessem isso, como Jesus mesmo colocou sobre a sua autoridade, no sentido de João, do batismo de João, era dos homens ou do céu, se eles respondessem de maneira sincera, com certeza Jesus também seria extremamente genuíno, visando o quê? A restauração da vida desses homens. No entanto, eles não foram sinceros, né? Eles foram ardilosos. E aí um ponto que a gente observa é que Jesus também vai deixar de maneira clara para ele, bem, se vocês não querem dar o passo, eu também não vou fazer isso por vocês. Agora, um ponto importante, Jesus ele não para aqui na exortação desses homens, né? Na busca, na preocupação que ele tem por esses homens. Ele vai estender isso para o versículo 9. Do versículo 9 ao versículo 18. Alguém pode ler para a gente? 9 ao 18. Lucas 20, do 9 ao 18. A gente vai ver a continuidade desse diálogo de Jesus com a liderança aqui, junto com seus discípulos. Alguém pode ler para a gente? O irmão Giovanni estava com a mão levantada. Você ainda quer perguntar, né? Diga, Giovanni. Não, o irmão já respondeu. Ele não falou aqui aos discípulos dos fariseus, nem aos herodianos, de quem veio a autoridade, mas ele falou aos 11 apóstolos, depois em Mateus 28, que toda autoridade ele recebeu dos céus do Pai. Mas o irmão já falou depois, aí eu baixei a mão. Obrigado, mano. Qualquer coisa... Um voluntário ou voluntária, capítulo 20, versículo 9 ao 18, por favor. Posso ler, Alessandro? Pode, mano. Tá bom, meu áudio não tá? Tá todo ouvindo. E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe desse do fruto da vinha. Mas os lavradores, espancando, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha, que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez venha por respeito. Mas vem os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes farás, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram, não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse, que é isso, pois, que está escrito? Que é isso, pois, que está escrito? A pedra que edifica... Desculpa, peraí.
está dobrado aqui, que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele quem ela cair será feito em pó. Obrigado, Dani. E aí, como a gente vai ver, Jesus, ele vai continuar esse diálogo. Eles não deram a resposta. Eles não ouviram a respeito da autoridade de Jesus. Mas a gente vai ver na continuidade a preocupação, não somente de Jesus, mas de Deus, em salvar a quem? A estes homens. A salvar a quem? A salvar o povo. A salvar a quem? A salvar os homens. E aí, olha o que ele diz, versículo 9. A seguir, ou seja, após a resposta dele, após esse diálogo que ele teve aqui com os principais sacerdotes, os escribas, né? E os anciãos, ele continua. Passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Então, ele amplia, ele vai falar ao povo. Mas quem é que está lá entre o povo? Os discípulos, esses homens, né? Os principais sacerdotes, escribas e anciãos, e o povo em geral. E o que ele vai fazer? Agora ele vai ampliar a ideia. E aí olha o que ele diz. Certo homem, ele plantou uma vinha. Então, ele foi lá, cultivou, semeou, preparou a terra, fez tudo, deixou tudo pronto. Deixou a vinha pronta para ela, no seu devido tempo, frutificar. E aí, o que ele fez? Ele arrendou a lavradores. O que é arrendar? Bem, ele fez a parte toda, né, desde a semeadura, preparar a poda, tudinho, deixou tudo pronto, só visando a colheita, a ceifa, e ele arrenda. E aí, o que ele ia fazer? As pessoas iam colher os frutos, iam comercializar, e parte do arrendado, ou seja, parte do arrecadado dessa vinha, dessas uvas, o valor arrecadado seria repassado a quem? Ao Senhor da terra. Era somente isso que eles faziam. No interior, minha mãe não está aqui, mas normalmente assim no interior, aqui no Amazonas, por exemplo, alguém que tem terra, e aí chega para um grupo de pessoas e diz, chegou a época de plantar mandioca. E aí as pessoas começam a fazer a plantação. Quando cresce, aí essas pessoas vão ajudar na colheita, na ceva, na parte de fazer assar no forno a farinha, embala e vende. Então, ou vende o valor e divide, ou aquilo que é produzido em saca de farinha, pega um percentual, diz esse percentual é seu, esse percentual é seu, esse percentual é seu. E aí aquele que concedeu a casa de farinha, o terreno, ele também fica com a parte da produção. É mais ou menos essa ideia. Então, esse homem preparou tudo, deixou tudo pronto e ele arrendou para que as pessoas pudessem só o quê? Só colher e comercializar e passar para o dono da terra aquilo que foi parte do que foi comercializado. E um detalhe que ele deixa claro no final do 9, ele arrenda a lavradores, e esses lavradores, no caso, esse homem, ele ia se ausentar para um país por um determinado prazo, não diz qual é o prazo, mas provavelmente, como a gente vai ver no decorrer do envio dos servos, no período da colheita, no período, né, desse momento dos frutos, ele vai enviar quem? Servos, para buscar a parte de quem? A parte do Senhor. Eu até estava conversando com o irmão Sérgio, né, sobre a questão da vinha. A gente tem estudado aos domingos Gênesis, e aí a gente pode ver a partir de Abraão, claro, desde Adão, mas voltado para o povo de Israel, né, desde Abraão, tudo aquilo que Deus tem feito para manter, para cultivar, para preparar o povo para a vinda de quem? Para a vinda de Jesus. E Deus falando as suas promessas, Deus cumprindo as suas promessas, e ele vai trabalhando parte a parte. Então, a gente pode ver Jesus ele trabalhando dentro desse contexto. Aquilo, né, que Deus vem trabalhando dentro do povo de Israel.
E aí um ponto que me chamou a atenção, versículo 10, no devido tempo, não antes, não depois, mas no tempo adequado, no tempo do fruto. O que que o Senhor faz? Ele manda servos. Ele manda servos, versículo 10, ele manda servo, perdão, no versículo 10, manda outro servo no versículo 11 e manda um outro servo, versículo 12. No versículo 10, a esses lavradores, ao receberem esse servo, eles despacham ele de que forma? Qual é o que eles repassam para o Senhor da terra? Os servos mortos, né? No caso o primeiro, Lica, o versículo 10, eles despacharam esse servo de que forma? Ele levou alguma coisa? Espancado, nada. Não levou nada. Ele Só foi espancado e foi despachado sem nada. Sem né? nada. Levou foi só espancado e voltou com as mãos vazias, em outra palavra. Versículo 11, o outro servo, o segundo, no caso, vai também no tempo determinado, e aí ele volta junto do seu senhor. De que forma? Espancado, humilhado, né? No caso, ultrajado, e de mãos vazias. Pela terceira vez, no tempo, e preste atenção a palavra no versículo 10, como aqui diz na NVI, na época da colheita. Na revista atualizada diz, no devido tempo, nem antes nem depois. Ele envia o terceiro servo, versículo 12. Também este foi ferido e o expulsaram. Ou seja, a ingratidão, a rebeldia, não reconhece a autoridade desses servos, que são representantes de quem? Do dono da vinha. A vinha não é nem deles. A vinha é desse homem que partiu para uma terra distante. E não em qualquer momento, mas no tempo adequado. No tempo da colheita, ele quer usufruir do quê? Dos frutos. E o que acontece? Eles não querem compartilhar aquilo que é desse homem, né? Então, o que eles fazem? Menosprezam estes servos. Dentro do entendimento que a gente tem da palavra, quem seriam esses servos que foram, assim, destratados, rejeitados, humilhados? Os profetas. Os profetas. Os profetas. O que os fariseus, saduceus, escribas, herodianos, né, a liderança judaica fez com João? Ouviu as palavras de João? Não. O que eles fizeram com as palavras de Ezequiel, Jeremias, Isaías, Malaquias, Abacuque, etc.? Também fizeram um pouco. Deixaram de lado. O que Jesus está citando aqui é justamente isso que está acontecendo aqui nesse contexto. Jesus, ele veio, né, trazer a oportunidade. Pensem bem, o dono dessa terra está concedendo a esses lavradores uma oportunidade. E o que esses lavradores estão fazendo? Não querem dar aquilo que é devido àquele a qual pertence a terra. Uma lição para a gente, como restaurados no reino, eu e você temos a oportunidade de ter uma nova vida em Jesus. O que Jesus quer de mim e de você? Que sejamos propagadores do reino restaurado, que vivamos essa palavra restauradora, que busquemos o aprendizado, mas como o Enio costuma sempre dizer, que a gente exercite a prática, né? Eu fui até redundante, vai praticar a palavra, é fazer, é receber e fazer, receber e transmitir, receber e oportunizar as pessoas, para que também elas possam ser o quê? Restauradas pela palavra de quem? De Jesus. Esses homens aqui, os fariseus, e lembra, Jesus, versículo 9, ele não está falando só para a liderança, ele está falando para os seus discípulos e está falando para o povo, para que esses, no contexto geral, aqui do público de Jesus, eles possam dar ouvidos às palavras trazidas por quem? Por Jesus. Porque rejeitaram os profetas, o primeiro, o segundo e o terceiro dentro da parábola. E aí vem um ponto bem interessante.
Será que eles vão ser capazes de rejeitar o próprio filho? Versículo 13. Então disse o dono da vinha: que farei? Não ouviram o primeiro, não ouviram o segundo, não ouviram o terceiro, enviarei o meu filho. E olha só o detalhe que ele deixa claro, não é qualquer filho, é o filho quê? Meu filho amado. Meu filho amado. Quando eu li isso aqui, é aquelas palavras que, quando Jesus se batiza, ou então lá no monte, Mateus capítulo 17, não falha a memória, né? Que diz, eis meu filho amado, a ele ouvi. E interessante que aqui, Jesus, ao citar, enviarei o meu filho amado, talvez, pelo primeiro, segundo e terceiro resultado da vinda dos servos, o Senhor até fica, opa, será que eles vão obedecer? Pela prática, pela postura, pela rebeldia, pela insolência desses homens, será que eles vão respeitar o meu filho? Talvez o respeitem. E aí, versículo 14, vem o filho, se aproxima da lavoura, né? Os lavradores o veem, reconhecem ele, olha lá, este é o filho, este é o herdeiro. Ou seja, esse é aquele, quando o pai morrer, vai receber a terra, ou a terra vai passar para este. A terra vai passar para este. Então, quem vai passar a ter autoridade sobre aquela lavoura? O filho. E o que eles vão dizer? Matemo-lo. Para quê? Para que a herança seja nossa. Para que eles ocupem o lugar de autoridade de quem? Do filho. Só que lembra, a terra não é deles. A terra é do homem. É o pai desse jovem, desse homem que está indo até eles. Eles querem se apropriar de algo que não é deles. E aí que está o erro. Por que esses homens aqui, dentro do contexto de Lucas, estão rejeitando a Jesus? Porque eles estão tomando a palavra de Deus como sendo a palavra deles, a opinião deles, o pensar deles. E Jesus, ao estar falando a palavra, a vontade restauradora de Deus, como o Enio costuma dizer, eles estão na mesma página de Jesus? Não. Eles estão numa página totalmente... Eu diria, me arriscaria a dizer que eles estão num livro diferente do livro de Jesus. Nem para dizer que eles estão em outra página. Porque eles estão falando algo que é totalmente averso àquilo que Jesus está falando. Porque eles estão se apropriando, tomando a autoridade da palavra que não é deles, é de quem? É de Deus, é de Jesus. Jesus é o Filho. E ele, como filho, assim como o pai, ele tem o quê? A autoridade. A senhora quer falar, dona Maria Helena? Tranquilo. E aí continua. Vamos matá-lo. E lançando-o fora da vinha, versículo 15, o mataram. Que lhe fará, pois, o dono da vinha? Perguntou Jesus. Lembra lá o filho? O filho tinha que característica? Meu filho amado, talvez o respeitem. Então, Deus foi e enviou seu filho a essa terra. O que as pessoas fizeram? Ouviram? Lá nos outros evangelhos, essa entrada triunfal, a gente vê, né, como a gente estudou com Enio Júnior e Mateus, uma semana entre a entrada e a morte de Jesus, cerca de uma semana. Jesus entra na cidade, festa, hosana nas alturas, aquele que vem em nome do Senhor, vestes e palmas, né? Espalhando, ele entrando na cidade, celebrando. Uma semana depois, o que as pessoas estavam gritando? Nessa mesma cidade, crucificam. Barrabás ou Jesus? Solta Barrabás. E o que a gente faz com esse? Crucificam. Olha só, por quê? Porque justamente eles não reconheciam a autoridade de Cristo. Eles não estavam dispostos a ouvir. Jesus estava ensinando aos seus discípulos, naquele momento, se eles desejam ser restaurados, eles precisam estar prontos para o quê? Para ouvir.
para se submeter, para receber essa palavra e devolver, dar a Deus aquilo que Deus espera deles. Se eles foram restaurados, eles precisam propagar a restauração. Precisamos propagar a restauração. Porque, como fica a pergunta, então o que fará, pois, o dono da vinha? Se os homens não querem dar ao dono da terra, ao dono da vinha, aquilo que lhe é devido. Então, o que o homem vai fazer? Versículo 16. Virá futuro, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Interessante. Se eles não estão fazendo o uso adequado e não estão repassando, não reconhecendo a autoridade e não fazendo aquilo que está de acordo com aquilo que eles acertarão com o homem da terra, com o dono da terra, eles não são merecedores disso. Eles vão perder essa oportunidade. E essa oportunidade vai ser dada a quem? A outras pessoas. Dentro do reino restaurado, essa oportunidade foi dada a nós. Dentro do reino restaurado, como o próprio Jesus tem ensinado ao longo desses 20 capítulos que nós temos estudado junto com o Enio, essa vinha foi entregue nas nossas mãos. E aí uma pergunta para a gente poder apenas refletir. O que a gente precisa fazer mediante essa oportunidade dada por Jesus? Restaurado nós fomos. Nós temos a palavra, né? Nós temos a palavra de Deus, né? Que nos direciona, que nos guia. O que precisamos? O que Deus espera de mim e de você? Que sejamos propagadores, sejamos dignos, que realmente entendamos a autoridade do Filho, entendamos a autoridade do Pai, e sabendo que o reino não é nosso, é de quem? É do Senhor. Mas compete a mim e a você trabalharmos nele, para devolver, para dar a Deus aquilo que lhe é devido. Todos os dias, quando eu e você levantamos, né, do travesseiro, ou à noite, quando pousamos a cabeça sobre ele, ao levantarmos ou ao pousarmos a cabeça sobre o travesseiro, é graças a quem? Graças a Deus. Então, precisamos conceder a Deus esta oportunidade de um dia ou outro, de fazermos o quê? Unicamente a sua vontade, como verdadeiros propagadores. E aí um ponto que o povo, a liderança, ao ouvir o que Jesus está dizendo, perceba o que eles vão responder no versículo 16. Na revista atualizada, diz assim, na segunda metade do 16, ao ouvirem isso, disseram, tal não aconteça. Na NVI diz assim, que isso nunca aconteça. Só para desencargo, para a gente entender, será que eles estavam compreendendo qual era a mensagem de Jesus aqui? Para eles afirmarem, que isso nunca aconteça, que essa terra nunca seja passada para terceiros. Talvez eles não tivessem compreensão, mas é um pouco provável que a liderança judaica, ao juntar os pontos, entendendo que eles acabaram de ter no diálogo com Jesus, nessa indagação assim, áspera, né? Nessa pergunta que eles levantaram, nessas duas perguntas que eles levantaram a Jesus lá no versículo 2, Jesus, talvez eles, ao ouvirem isso, associaram aquilo que Jesus acabou de dizer com aquilo que eles acabaram de indagar, naquilo que eles acabaram de conversar com quem? Com Jesus. E aí ele continua, versículo 17, Jesus dizendo a eles, mas Jesus, fitando-os, disse, que quer dizer, pois, o que está escrito lá em Salmos 118, 22? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra. E pedra o quê? Pedra angular. Então, a rejeição, isso era profético. Haveria rejeição. Os construtores rejeitariam a pedra. Mas essa pedra, ela passaria a ser a pedra mais importante. E quem foi que concedeu a cada um de nós? O restauro, a vida eterna,
o perdão de pecados, a presença do Espírito Santo, essa comunhão tão fraterna, né, que nós temos aqui, mesmo longe, nós estamos quilômetros de distância um do outro, em estados diferentes, mas desse tempo que nós temos de comunhão, de convivência, de aprendizado, é como se a gente já se conhecesse há tempos, não é verdade? Isso é mérito de quem? De Jesus. De Jesus. E aí que é um ponto que a gente precisa refletir. Precisamos entender que, graças a Jesus, eu e você temos esse privilégio, essa bênção, não só dessa fraternidade, dessa comunhão, mas como o perdão, a presença do Espírito, a própria comunhão. Diga, irmão Aníbal, o senhor queria falar? Versículo 18, para a gente finalizar, e aí eu abro para comentários para os irmãos ou perguntas. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Pergunto, essa pedra tem poder? Né? Interessante a colocação de Jesus. Interessante. Queria falar, Giovanni? Não, essa pedra é Jesus. Sim, essa pedra é Jesus. Ele só está complementando essa expressão lá do Salmo 118, 22, quando ele diz, né? Então, essa pedra angular, ele fecha a citação do Antigo Testamento, Salmo 118, 22. Aí, 18, todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Então, caiu sobre ela. Ou seja, lembra, lá em Pedro, capítulo 2, versículo 8, ele usa um termo bem interessante. 1 Pedro 2,8. 1 Pedro 2,8, ele diz assim, 2,8. Pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que o também foram postos. Aí alguém pode perguntar, como é que é cair na palavra, cair sobre a pedra? É tropeçar nela. Não é aproveitar a oportunidade, não é ser assim, humilde de reconhecer a sua condição, de reconhecer a palavra como sendo absoluta, divina, inspirada, e entender que somos nós que temos que nos adequar à palavra, e não a palavra que tem que se adequar a nós. Por quê? Porque a palavra é poderosa, e a palavra é de quem? É de Jesus. A palavra é de Jesus. Então, todo aquele que desobedece à palavra vai tropeçar. Então, se eu, você ou qualquer pessoa ensiná-la de maneira inadequada, nós estaremos tropeçando na palavra. E o final disso vai ser um desastre. O final disso não vai ser bom para aqueles que são desobedientes. Por isso, precisamos entender a autoridade de Jesus e da sua palavra e nos submeter a ela de maneira humilde, obediente e reconhecendo a necessidade que temos de colocá-la em prática. Por quê, mano? Por causa, olha o que Jesus diz no final 18, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Ela é tão poderosa que no momento do juízo, no momento que ela vai tomar juízo, né, lá em João, capítulo 10, ele trabalha isso muito bem, que a palavra, Jesus diz, eu não vim para julgar, eu vim para salvar, mas a palavra que vos tenho proferido, essa vos julgará. Então, a palavra, ou seja, aquilo que ele deixou, o ensino deixado por Jesus, ele é poderoso e ele vai ser eficaz no momento que trouxer o juízo. Por isso que ele finaliza, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó, mostrando o quê? O poder, a efetividade de quem? Da palavra de Jesus. Pode falar, irmão João. Seu microfone, seu microfone. Desculpe. Tranquilo. É maravilhoso, como diz lá o Salmo 22, né? Isto procede do Senhor, né? É maravilhoso aos nossos olhos, depois no 23. Mas a gente estudando isso, né? A gente vê que a palavra, ela reduziu a nada lá antes, né?
de chegar a nós aqui, né? Que Deus escolheu o povo de Israel e os egípcios lá sofreram, né? Ela sentenciou eles lá e a reputação de Deus, com o plano dele desde o começo, o mundo lá antigo lá não aceitou ele. Mas ele escolheu um povo, né, para que se concretizasse o plano de Deus e dali saísse a pedra angular para formar hoje aquilo que nós pregamos, né? Aquilo que sai da nossa boca é o que dá vida, é o que constrói a vida de uma pessoa que vai salvar ela. Eu tenho um comentário aqui que diz assim, ó: os poderes imperiais subestimaram Israel, mas Deus escolheu o seu povo para ser a pedra angular do seu grande plano para o mundo. E então, assim, ó, Jesus veio para os seus e não aceitaram, né? E ali, depois começaram a tropeçar na pedra que ele, né, ele ensinou como é que se entende isso, né? Hoje nós entendemos hoje. E hoje nós pregamos, ele mandou nós ir pregando a mesma coisa, continuar o plano. E o mundo religioso está aí, né? Tropeçando na palavra, colocando uma pedra angular nas suas construções, né? Construindo, falando do nosso Deus, e falando muitas coisas, as mesmas coisas que nós ensinamos, mas do seu jeito, né? E hoje nós continuamos ensinando, o plano continua, e o que cabe a nós entender isso e continuar em cima de todas essas tribulações que está vindo, esse mundo que Jesus avisou que vai ser assim, e não desistir, porque o plano de Deus continua. Nós temos que passar, começando pela nossa família, pelo nosso vizinho, nosso trabalho, onde tivermos a oportunidade de propagar para que essas pessoas, né, sejam ressuscitadas como nós fomos e assim construir uma nova vida para a eternidade, né? Um ponto importante dentro disso que o senhor falou, o senhor leu no comentário, né? Não diria que Israel seria a pedra angular, né? Mas do povo de Israel, Deus suscitou a pedra, que é justamente aquele que faria a diferença. Lembra lá em Gênesis 12, né, do 1 ao 3, que ele fala que através da descendência de Abraão, né, todas as famílias da terra elas seriam abençoadas. Como é que Deus abençoou? Qual foi esse ponto que, a partir dele, as famílias da terra podem ser abençoadas? É Jesus. Por isso que é justamente como o próprio Jesus está dizendo, né? Ele está trazendo essa palavra poderosa. Infelizmente, contextualizando aqui em Lucas, a liderança judaica, né, os sacerdotes, ao não considerarem o que Jesus está ensinando, ou seja, eles estão indo para o rumo e Jesus está ensinando à vontade, eles estão tropeçando na palavra. Enquanto eles continuarem tropeçando na palavra, né, eles não vão poder obter o benefício da palavra na vida deles. Por quê? Porque eles estão ignorando a palavra. Um dia, essa pedra vai ser lançada sobre os homens. Então, aqueles que ignoraram, como o próprio final do versículo 18 diz, eles vão ser reduzidos a pó. Ou seja, a ideia de juízo, né? O homem não obedeceu e ela é tão poderosa que não vai sobrar nada, só o pó, né? Interessante. Obrigado pelo comentário, irmão. Muito obrigado. Mais alguém? Alguma pergunta, algum comentário? Mas eu acho ali, ó, o 19 complementa, né? Versículo 19. Isso. Mas pode falar, irmão. Em versículo 19, os mestres da lei e os chefes sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo, porque perceberam que era contra eles que havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. Mas um ponto importante também, irmão Sérgio, isso, eu não queria dar o spoiler da semana que vem, eu vou guardar o 19 para a semana que vem, mas a gente pode perceber, tanto é que na introdução, né, quando eu trabalhei lá no versículo 47 do 19, eles já queriam matar Jesus faz tempo, e aí vem um detalhe, não é os homens que querem matar Jesus, é Jesus que está se entregando, lembra? O jumentinho foi um detalhe que ele se submeteu para obedecer a palavra. Lá, quando mais outros trechos lá atrás, eu não recordo agora que eu fiz a pesquisa lá, se eu não me engano, eram 7 vezes, pelo menos, Jesus já havia dizendo que eu vou morrer, vou ser sepultado, o Filho do Homem vai precisar ser entregue. Então, dentro do contexto de Lucas, desde o capítulo 1 até o capítulo que a gente estudou, se eu não me engano, foi o 17, não me falha a memória agora, ele vai citando. Então, desde o início até esse momento, eu contei 7 vezes
ele dizendo que ia morrer. Ou seja, não são esses homens que vão eliminar Jesus, é desejo deles, mas Jesus está indo para cumprir a vontade de Deus. Sabe por quê? Ele estava pensando na dona Maria Helena, em mim, no Renato, na Hilde, no Giovanni, no Paulo Sérgio, no João, na dona Jura, em todos nós. Ele estava indo pensando em nós. E nós precisamos ir nessa vida pensando em quem? Pensando em Jesus. Pelo amor, pela misericórdia, pela graça, pela restauração que ele nos concedeu. Hoje nós estamos aqui graças a Jesus. Hoje nós somos irmãos por causa de Jesus. Os nossos pecados são perdoados porque, ao invés de tropeçar na palavra, nós estamos ouvindo, estamos vencendo as nossas dificuldades, estamos minimizando aquilo que pode nos impedir de chegar até Deus. E não podemos permitir que isso seja maior que a palavra do Senhor. Precisamos cada dia mudar, cada dia ser restaurado, cada dia conhecer a palavra e colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Ok? Mais alguma pergunta, algum comentário? Seu irmão Sérgio, está com a mãozinha levantada aí? Porque aqueles também que, quando tu falaste, né, que quem é que vocês querem, Barrabás ou Jesus? Barrabás. Né? O que eu faço com esse homem aqui, então? Crucifica. Foram os mesmos que lá, quando Pedro pregou, né, se converteram, que foram todos aqueles inseridos pelos sacerdotes de crucifica-o, inseriram todo para crucificarem a Jesus. E muitos ali, porque pode ver como é a forma que diz ali, diz, compungiu-se-lhes o coração. Sim. Aí perguntaram, o que faremos? Por que compungiu o coração? Porque eles se sentiram culpados daquilo que fizeram. E um ponto em que me fez lembrar esse seu comentário, irmão, as pessoas às vezes perguntam por que é batizado no nome de Jesus quando fala lá em Atos. Me chama a atenção o versículo 36, que é a conclusão da pregação de Pedro, né? Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Foi aí que caiu a ficha. Opa! Aquele que a gente tanto esperava, o que a gente fez? Crucificam. Só que isso vai ter efeito justamente quando Pedro diz, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão dos vossos pecados na autoridade de quem? Na autoridade de Jesus. Então, ele morreu justamente para isso, para libertar, para conceder a paz entre o homem, para trazer a presença de Deus sobre as nossas vidas, para nos trazer o poder restaurador do Senhor. Diga, irmão João. Obrigado, irmão, pelo bom entendimento que você nos deu aí, de um medo que Jesus não tinha, que não é o homem que queria matá-lo, né? Mas sim, o plano dele é se entregar. Agora eu lembrei do que a palavra diz assim, ó, quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem poderá contra a mente de Cristo? Isso nos leva a crer que o que tem aqui que pode nos temer, né? Vou pegar um câncer, como ontem o irmão ensinou. O câncer, o médico só pode levar o João lá que está morto já, porque o câncer não tem mais jeito. Mas aí o irmão ensinou, a gente está morrendo com câncer ali na nossa cama em casa, porque não tem mais jeito, a medicina. Mas todos nós sabemos que aquele momento ali, nós estamos lembrando que morrer é lucro para nós. Nós vamos pedir que Deus nos deixe, mas nunca vamos ficar com medo, apavorado, porque estamos com uma doença que já matou muita gente. Mas esse ensinamento que você colocou aí, nos dá esse entendimento que nós estamos aqui preparados para salvar pessoas, para pensar a mesma coisa, sem medo nenhum de que nada pode nos temer aqui. Isso, sim, senhor. Ótimo. Diga, Giovanni. Desculpe desvirtuar um pouco do assunto. Eu postei o link para todos os irmãos que estão na lista de transmissão. O congresso em Fortaleza está sendo transmitido ao vivo, já postei o link para vocês. Estou em contato com os irmãos, postei a programação. Tomara a Deus que todo o congresso seja postado ao vivo pelo YouTube. Assim nós podemos participar online, já que não estamos lá. Só isso. Só um recadinho. Amém. Obrigado, Giovanni. Obrigado. E agradecer aos irmãos, né? Mais alguém, alguma pergunta ou comentário antes de a gente fazer a oração final? Agora estamos na palestra do irmão Enio. O irmão Enio está dando palestra agora aqui. Vamos já ver o professor titular. Diga, irmã Maria Helena.
Eu quero lhe agradecer pela aula. Graças a Deus. Graças a Verdade. Deus. Bem lembrado. Graças a Deus. Assim, eu entendo como um lavrador da ceifa, da vinha do Senhor, que eu preciso oferecer a Deus o melhor que eu tenho. Então, eu me esforço bastante para oferecer. Então, que a gente entenda, né, isso com clareza, né? E possamos oferecer o nosso melhor. Muitas vezes a gente pensa que é muita coisa, mas cada um de nós, né, tem algo, e um ponto importante, que justamente nos coloca uma responsabilidade maior. Deus sabe o quanto eu e você podemos dar. Deus sabe. E aí nos coloca uma responsabilidade ainda maior. Então, ofereçamos o nosso melhor, para a honra e glória do Senhor. Lavrar, produzir e colher, né? Justamente. Façamos para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Passar a palavra para o irmão Aníbal para nos conduzir na oração final. E muito obrigado a todos. Boa noite, satisfação em poder servi-los. Quinta-feira, a gente continua no capítulo 20. Irmão Aníbal. Sim, Obrigado ao vamos orar. Senhor, obrigado ao Senhor por isso. Viu? Aníbal, Graças a Deus. Obrigado, Graças a viu? Deus. Só um minuto, seu Aníbal. Aníbal. Diga, Giovanni. um pedido de oração, eu botei no chat ali, que os organizadores do seminário em Fortaleza, que está agora ao vivo para nós, que eles coloquem ao vivo todos os dias. Será uma bênção para nós aí que não pôde participar aí. Pedir a Deus que esse pedido aconteça, se for da vontade do Pai, tá bom? Amém. Obrigado, mano. Irmão Aníbal. Oremos. Grande Pai poderoso, Criador do céu e da terra. Graças te damos, Deus Pai, pelo privilégio, a oportunidade tão maravilhosa, Deus Pai, que tu tem nos concedido deste momento tão que estamos em online, direto contigo, das tuas palavras, trazidas pelos nossos irmãos aí presentes, que essa sabedoria, que esse conhecimento, essa maneira de adorar o Senhor Jesus, seja para a honra e glória do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. E que nós possamos cada vez mais estar convictos e certos que só Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. Precisamos e dependemos de Jesus. Ô Pai, obrigado pela noite tão maravilhosa que tu tem dado a nós, todas essas informações, e que nós possamos, Deus Pai, realmente estar convictos, para sempre estar te buscando e colocando em primeiro lugar em nossa vida, Deus Pai, a tua sabedoria, o teu conhecimento, para que possamos resistir às provações, às tentações, mas vencer em teu nome, Deus Pai. Obrigado por tudo, pelo estudo de hoje, em reconhecimento à autoridade do nosso Mestre Jesus, da restauração dada pelo irmão Sandro nesse momento, Deus Pai, e cada um possa realmente reconhecer essa autoridade e assim, Deus Pai, sempre pensando no Senhor. Te agradecemos por tudo e pedimos assim saúde para todos que estão presentes, para que possamos estar também nessa mesma jornada. Assim, te agradecemos por tudo em nome do teu Filho, que é o nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Obrigada, Sandro. Obrigado, Deus te abençoe, Alessandro. mano. Meu irmão. Deus te abençoe. Estou indo para Fortaleza. Boa noite, irmão. Já pegar o voo aqui também. Vou já pegar o voo para Fortaleza. Boa noite. Valeu, Giovanni. Amanhã, se Deus quiser. Boa noite, Sara. Renato, Deus abençoe. Trabalha Manaus. Boa noite. Maria Helena. Legal. Deus abençoe a todos. Amém. São Verdun. Tchau, Sara. todos amados. Malvina Aníbal, Dona Luísa. Vamos lá para Fortaleza. Bora pegar o voo, Sara, lá para Fortaleza agora. É verdade. Tchau, até daqui a pouquinho. Tchau. Tchau. Obrigado. Não consigo sair. Ai.